Vamos lá, galera. Tô fazendo esse vídeo para vocês, né? Acho interessante falar um pouco da minha inspiração. Eu fiz o processo de validação e reconhecimento do meu diploma na Austrália e usei como base o vídeo de um rapaz chamado Lucas, né? Ele deu uma série de informações e ele também compartilhou os dados dos episódios de carreira que ele escreveu. Usei aquilo como base e consegui validar o meu diploma. Saiu ontem a carta dizendo que foi aceito, né? Então acho que seria interessante eu passar um pouco desse conhecimento, né? E ser um pouco mais específico, porque acho que fica mais interessante passar de engenheiro químico para engenheiro químico, né? Thiago, é impossível fazer com documento de de outras carreiras, de outras pessoas, de outros engenheiros? Não, não é. Você pode usar como base. Eu só acho que os documentos ficam um pouco mais fácil de você importar e de você escrever o seu, se você tiver uma base de alguém que teve uma experiência parecida ou da mesma profissão, né? Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo para ajudar, né, os engenheiros químicos que se interessarem em fazer todo esse processo de reconhecimento do diploma na Austrália para fins de imigração, né? Então vamos lá, o que é o processo de reconhecimento do diploma? Ele se chama Skill Assessment e ele é feito pelo Engineers Australia. É o órgão responsável pela validação da profissão de engenheiro químico, né? Outras profissões vão ter outros órgãos de validação diferentes, né? E naturalmente processos diferentes para que você valide a sua profissão, certo? Eu estou falando especificamente do processo do Engineers Australia, que é o que valida o diploma e reconhece a profissão dos engenheiros, né? Então, para que você precisa fazer isso? Para que a sua profissão seja reconhecida na Austrália, você tem que submeter uma série de documentos para o Engineers Australia, né? Acho que uma comparação seria como se fosse o CREA, né? É o órgão responsável pela imigração para poder validar isso, certo? Então vamos lá, o que você precisa para poder começar esse processo? Antes de eu falar um pouco disso, é um processo muito burocrático e ele não é barato, né? Você demanda tempo para poder fazer tudo isso, para poder escrever, e dinheiro porque você precisa traduzir documento, né? E a taxa é bem cara para você poder enviar, para poder fazer esse processo, certo? Então vamos lá. O que você vai precisar? Você vai precisar de 3 episódios de carreira, né? O que são esses episódios de carreira? São situações, são episódios durante a tua graduação, durante a tua profissão, se você já tem um tempo de formado, se não tem. São episódios que você descreve um projeto que você trabalhou, né? Trabalhei num projeto no meu estágio, né? Para fazer alguma coisa, ou eu trabalhei como efetivo, né, em determinado cargo em alguma empresa e não tinha especificamente um projeto que eu estava trabalhando, né? Então acho que quando você vai escrever sobre projetos, eu acho que fica um pouco mais fácil de você fazer o link das habilidades que você tem que demonstrar e o que você tem que escrever no seu episódio de carreira, né? No meu caso, eu escrevi os 3 episódios, né? O primeiro foi a minha iniciação científica, então a pesquisa que eu fiz na faculdade, eu usei ela como um dos episódios de carreira, né? Era um projeto muito bem definido, né? Eu trabalhei com extração de fluido supercrítico e era a iniciação científica dentro da faculdade e era um projeto específico, né? Que acabou publicando artigo, mas enfim, eu escrevi sobre isso. Então, iniciação científica foi um negócio que deu certo. A princípio eu estava meio cético, né? Pô, será que vai dar certo? Mas acabou dando certo. Escrevendo sobre a iniciação científica, né? Segundo foi meu estágio, né? Eu fiz um tempo de estágio na Ambev e dentro da Ambev tinha um projeto que eu tinha que desenvolver, então eu escrevi sobre esse projeto. E o terceiro, eu trabalhei um tempo como supervisor na Ambev, né, como supervisor fabril. Então eu descrevi o que eu fazia como supervisor, entendeu? Então também existe essa possibilidade. Se a tua experiência não for relacionada especificamente com um projeto, você pode simplesmente descrever quais eram as suas atribuições quando você estava assumindo esse cargo. E se você quiser colocar projeto, alguma coisa legal que você fez, né? Mas lembre-se que você está escrevendo um episódio de carreira que vai ser avaliado se você vai ser classificado como engenheiro ou não, certo? Então, só para ter isso em mente. Então, essas são as possibilidades, né? Eles dão um guia muito legal, né? Um booklet que descreve bastante o que você tem que fazer, cada etapa, né? Mas eu acho que é interessante você ter como base alguém que fez e alguém que está falando um pouco a respeito disso e mais especificamente para a engenharia química, né? Uma coisa que eu lembrei, na Austrália tem 3 classes de engenheiro, né? Tem o Professional Engineer,
que é o cara que fez a graduação, né, que tem um Bachelor degree, que são 4 anos, o Associate Engineer, e tem mais um que agora me fugiu à mente, mas são 3 classificações. Então, aqui, naturalmente, você vai querer validar a sua profissão, vai ser no Professional Engineer, certo? Então, vamos lá. Então, você fez os 3 episódios de carreira. Depois você vai precisar de um documento chamado Summary Statement. O Summary Statement é uma lista de habilidades que o Engineers Australia precisa ver dentro dos seus episódios de carreira. Então, são habilidades que eles julgam essenciais para você atuar no mercado de trabalho como um Professional Engineer. Então ele tem uma série, se não me engano são 20, eu acho um pouco mais do que 20 habilidades, e aí você tem que correlacionar essas habilidades e dizer aonde que ele encontra aquela habilidade no seu episódio de carreira. Então você tem que fazer um link. Você pode escrever seu episódio de carreira independente de você olhar o Summary Statement e depois você faz o link. Não é difícil, tá? Não é difícil de você fazer esse link porque as habilidades são muito genéricas, então você consegue acertar isso e consegue fazer o link legal. Então você tem que fazer essa correlação dos episódios de carreira com o Summary Statement. Outra coisa também, tem um negócio chamado CPD. O que é o CPD? É um documento que você mostra que você continua desenvolvendo a sua carreira, né? Então, o que você coloca nesse documento? Cursos que você fez durante a sua graduação, cursos que você fez depois da sua graduação, né? Para mostrar que você continua se atualizando no campo da engenharia, né? Que você não fez a graduação e parou de estudar. Então pode ser curso que você faz nesses congressos, né? Semana acadêmica da tua faculdade, algum curso que você fez no teu estágio, se você fez algum curso numa empresa júnior, né? Alguma coisa que você julgue relevante para a parte de engenharia. Lembre-se que você está validando como engenheiro químico, né? Então é importante você colocar alguns cursos que são mais ou menos correlacionados com a área de engenharia química, certo? Então é interessante que você coloque os cursos, quanto mais longos, mais relevantes, né? Mas você coloca aquilo ali mostrando que você continua se atualizando nos campos e continua estudando e se desenvolvendo, certo? Vamos lá. Obviamente, você precisa provar que você é proficiente em inglês, né? Você está pleiteando o reconhecimento do teu diploma no país de língua inglesa, então tem uma série de provas de proficiência que são aceitas, né? Eu particularmente fiz o TOEFL, mas você pode fazer o IELTS, você tem uma série de outros exames que você pode fazer, tem o Cambridge, o CAI, agora não lembro o que é o restante dele, mas aí você escolhe aquele que você se sente mais confortável, ou aquele que você prefere fazer, já fez, e ele tem que estar com menos de 2 anos, certo? Diploma traduzido, você vai precisar do teu diploma traduzido, você vai precisar do teu histórico traduzido, você vai precisar de um currículo vitae, então se você pode escrever em inglês, então você não vai precisar traduzir, né? Essas coisas do diploma da faculdade, geralmente elas estão em português, então você vai ter que traduzir. Obviamente passaporte, né? Um documento de identificação. Tiago, precisa ser tudo juramentado? Olha, eu vou falar a mesma coisa que o Lucas disse. Não é muito bem especificado, eles não explicam se precisa ser juramentado. Mas é um processo burocrático, né? Demorado e caro. Então eu resolvi não arriscar, dos caras não aceitarem eu ter que juramentar documento, então eu juramentei tudo, certo? Então eu juramentei o diploma, o histórico, tudo. Mais um outro documento, antes que eu esqueça. Uma carta da empresa. Então, dependendo da experiência que você teve, se foi depois de formado, se foi um estágio, né? Para você poder colocar isso nos seus episódios de carreira, você precisa ter uma carta de experiência, né? Uma carta da empresa para poder respaldar aquilo que você está escrevendo, para provar que você de fato assumiu aquelas posições, né? Aqueles cargos. Então, o que a empresa tem que te fornecer? Ela tem que ter o logotipo da empresa, né? Tem que estar escrito a duração do que você trabalhou lá e quais foram os cargos que você ocupou. Então, se foi estagiário, se foi efetivo e tudo mais, tem que estar isso escrito na carta, né? Com algumas identificações suas, né? Documentos de identificação, CPF, RG. Tem que ter uma lista das atribuições, o que você fez lá, né? Então, quais eram as suas atribuições como estagiário, como efetivo, enfim. E aí tem que ter essa lista dessas atribuições, tem que estar assinado, pode ser gerente de RH, pode ser o teu gerente. O importante é que ela esteja assinado, tenha a informação de contato da pessoa, tenha o cargo, né? Eu acho que é só isso. Tem que ter o cargo, o documento, né? O contato da pessoa e o endereço da empresa.
e obviamente tem que estar em inglês. Então, se a empresa te der em português, você vai lá, juramenta e envia, certo? Então, todo episódio de carreira que for baseado em alguma experiência sua tem que ter a carta da empresa. Um outro ponto que dá para você fazer ainda junto ao Engineers Austrália, você pode pleitear 5 pontos extras no sistema de pontuação do visto de imigrante, né? Tem uma das classes do visto que tem uma série de pontos que você tem que ir somando para você poder enviar sua candidatura, para você poder pedir o visto, né? Então, dependendo da quantidade de anos de experiência que você tem, você pode ganhar pontos. O mínimo são 3 anos. Então, se você tem menos de 3 anos de experiência de trabalho depois de formado, não precisa nem se preocupar com isso, porque conta 0 pontos. Se você tem mais de 3 anos de experiência de formado, aí você pode pleitear esses 5 pontos extras no sistema de imigração. No meu caso, eu não tenho 3 anos de experiência de efetivo, né? Se eu somar tudo, eu até consigo, mas no booklet deles é bem específico, dizendo que tem que ser depois que você teve depois que você tirou o diploma. Então, se esse for o seu caso, você faz tudo junto. Você faz o Skill Assessment reconhecendo o teu diploma e faz a validação da tua experiência de trabalho relevante para poder pleitear esses pontos extras quando você for aplicar para o visto de imigração, certo? Então, nesse caso, você vai precisar, beleza, terminou, juntou todos esses documentos, você vai colocar todos eles no site do Engineers Australia, né? Vou botar o link embaixo do site, de onde você acha o booklet, dos meus arquivos dos episódios de carreira e de tudo que eu coloquei para vocês poderem ter uma base, né? Depois que você juntou os documentos todos, você envia para o site deles, o processo é todo online. Eu recomendo que vocês façam de fora da Austrália, porque se vocês fizerem de dentro da Austrália, a taxa é mais alta, eles têm uma taxa extra se você estiver na Austrália, então eu recomendo que você faça de fora da Austrália. E a taxa está em média de $735, né? Isso deu para mim mais ou menos uns R$2.000, R$2.200. Então, como eu falei, é um processo extremamente caro, mas eu acredito que vai valer a pena, né? Que no final das contas vai valer a pena, porque é um reconhecimento da tua profissão, né? Na Austrália, e eles têm uma infinidade de vistos de imigração abertos para a profissão, né? Para engenheiros químicos, né? Então tem uma série de vistos que vocês podem aplicar que estão dentro que eles precisam de engenheiros químicos para trabalhar, né? Só comentando alguns deles. 189 você pode aplicar, que é o visto de trabalho independente, sem precisar de estar com um emprego garantido. O 187, né, você também pode aplicar, mas precisa que alguém forneça o sponsor. E o 457, né? É importante falar do 457, do visto do 457, porque ele está sendo reestruturado. Então, até março de 2018, esse visto vai deixar de existir e eles vão criar um novo visto. Então, nesse meio tempo, eles estão mudando um monte de requisito para o visto, vão colocar que você tem que ter um mínimo de experiência, né? Esse é um visto temporário, né? Mas aí eles estão reestruturando tudo isso e estão reestruturando a lista de profissões aceitas para você poder aplicar para esse visto, né? Então, com essas mudanças, eles reestruturaram todas as listas e agora tem uma lista de curto prazo e uma lista de médio e longo prazo, né? A lista de curto prazo em engenharia química não está inclusa, mas na de médio e longo prazo está. O que isso impacta? Médio e longo prazo geralmente vai te levar a vistos de trabalho permanente, né? Então, dependendo do seu objetivo, isso pode ser interessante. No meu caso, é interessante. Então, como engenharia química é uma profissão que está no médio e longo prazo, isso restringe um pouco os vistos, mas os vistos que você pode aplicar são vistos um pouco mais permanentes, né? Então, dependendo do seu objetivo, isso pode ser interessante, tá? Então, os 3 vistos a princípio, até onde eu olhei que pode aplicar. 189, 457, e tem 186 também. São os 3 vistos de médio e longo prazo que você pode aplicar usando o teu Skill Assessment como engenheiro químico, certo? Então é isso, galera. Eu vou deixar meu contato, vou colocar contato do LinkedIn, né? Se vocês quiserem trocar alguma ideia, se pintar alguma dúvida. Mas eu espero que esse vídeo ajude a vocês da mesma forma que o vídeo que eu assisti me ajudou, né? Porque é um processo bastante complicado e ter alguém comentando e dando uma ajuda, dando uma luz é importante. Me ajudou pra caramba e eu espero que ajude vocês, beleza? Valeu!